Fala aí, galerinha, eu sou o Itano aqui do canal, hoje fazendo um vídeo para vocês sobre limites. Hoje fazendo um vídeo sobre a definição formal de limite, aquela definição mais ou menos assim, né? Limite que o x tende a de uma função f de x é igual a L se, né, se o epsilon for maior que zero e o delta sendo maior que zero, tal que zero é menor que o módulo aqui é uma distância, né? Menos x menos a, do módulo, né? É menor que epsilon e maior que zero. A gente vai ver por que ele tem que ser maior que zero, né? Isso aqui implica que o meu conjunto imagem da minha função vai ser o módulo de f de x, isso aqui é uma distância, tá? Menos o meu limite, que é menor que epsilon aqui é uma definição que a gente dá, né? Bom, mas como que a gente define isso aqui, né? O que é um limite? Bom, dado, dado um ponto num plano cartesiano qualquer, o limite dessa função não vai ser o ponto que a gente pegou, vai ser o ponto que está à direita ou o ponto que está à esquerda, mas nunca aquele ponto que a gente pegou, sempre um ponto aproximado dele, um ponto infinitesimalmente aproximado, quase ele, que nem aquele caso de 0,9999 reticências é igual a 1. O limite é basicamente aquilo. O limite vai ser basicamente aquilo, né? É um ponto que é quase ele, mas não é ele. Então a gente define limite nisso aí, né? Bom, definição de limite. Seja o intervalo aberto em que ao qual pertence o número real a, seja a função definida de x pertencente a esse intervalo. Dizemos que o limite de f de x quando x tende a é L, ou seja, o limite de uma função quando x tende a, mas o x não é a, é igual a L. Esse L é o nosso limite. Escrevemos isso aqui, né? Bom, se né, condições, porque a gente está mexendo com forma formal, se para todo epsilon maior que zero existir um delta maior que zero, tal que respeite essas restrições aqui, né? Bom, para introduzir isso aqui, a gente tem que colocar umas análises, né? Os módulos aqui, eles têm que ser vistos como distância. Quando você estuda módulos lá, você vê que tem uma interpretação geométrica dos módulos, né? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer aqui, né? Bom, eu peguei um ponto L aqui qualquer. Dado um ponto L, eu vou subir epsilon mais L para cima e epsilon menos L para baixo. Esses pontos vão ter seus contradomínios, né? Seus contradomínios, eles são imagens. Tá aqui, bem bonitinho. E, bom, esse ponto A aqui, que é o ponto centro, ele vai ter epsilon menos A para o lado de lá e epsilon mais A para o lado de cá. Bom, o que a gente está definindo aqui é basicamente um erro. Como assim um erro? Bom, quando você vai estudar, sei lá, métrica, quando você pega uma fita métrica, ela tem uma coisa que chama faixa de erro. E é basicamente o que a gente está colocando aqui. A gente está colocando um intervalo de erro que se aproxima daquele L, mas um intervalo de erro aceito. Então, a gente quer um intervalo de erro aceito, que possa estar ali, né? Por exemplo, eu peguei o ponto x aqui, sua imagem é o f de x. Então, como sua imagem é o f de x, a gente vai poder fazer a definição formal do limite, né? Bom, dado o limite com x tendendo a de uma função, o que vai ser o limite, né? Se somente se para todo epsilon maior que zero, ou seja, para todo epsilon maior que zero, exista um delta maior que zero, tal que o módulo de x menos a, o módulo tem que ser encarado como distância, o módulo de x menos a tem que ser menor que delta, porque se ele for maior que delta, ele vai sair do nosso limite, e tem que ser aqui, ó, maior que zero. A gente já vai ver por que ele tem que ser maior que zero, e isso implica que o seu conjunto imagem vai ser a f de x, que eu coloquei aqui, menos o L.
perceba que é menor, né? Menor que epsilon, que é o que está na definição formal. Bom, caso a gente pegue o x igual a A, que é proibido, na definição ele já colocou que o x tem que ser maior que zero. Caso a gente pegue x maior que zero, não, caso a gente pegue x igual a a gente vai ter isso aqui, ó. Caso x for igual a gente vai ter essa definição, e o x igual a gente vai ter o módulo de zero. Só que o módulo de zero não pode, porque zero maior que zero é matemático. Ou seja, não pode fazer isso, né? E, bom, é isso, né? Mas por que a gente não faz o f de a logo? Bom, você tem que entender uma coisa. O limite de uma função não é o limite de f de x com x tendendo a ela é diferente de f de a. Porque a gente pegar f de a gente não está assumindo valores para f de a gente está assumindo que f de a é um valor, uma imagem única. E o limite de f de x tendendo a ele pode ter valores muito pequenos, valores muito infinitos, né? Ou seja, o limite de f de x tendendo a, com um x tendendo a, é diferente de uma função fechada, de uma função que tem apenas aquele elemento. Não é o nosso intuito aqui em estudar em limites, estudar f de x, vamos fazer a lei de correspondência, é igual a x ao, qual que é o f de 3? F de 3 é igual a 3 ao cubo. Não é o nosso intuito estudar isso. A gente quer valores aproximados, a gente quer o valor do limite da f de x com a lei de correspondência x ao quadrado. A gente quer valores aproximados de x tendendo a 3. A gente quer valores aproximados. A gente não quer um valor fechado, né? Ou seja, essa é a definição formal de limite, né? A definição formal de limite é basicamente isso. Pontos num gráfico, eu tenho pontos num gráfico e eu tenho valores limites que eu posso pegar ali, mas nunca pegando o valor que eu escolhi, né? Nunca pegando o valor total. Eu quero valores aproximados, valores tão aproximados que a gente basicamente tem ele, mas nunca sendo ele, né? É basicamente isso e valeu!